Eu considero esse momento agora o marco número 1 da alavancagem dos conselhos escolares. Eu já escrevi 7 e-books, estão todos aí nas descrições. Esses 7 e-books só vão começar a fazer um efeito positivo após você ouvir esse vídeo. Porque é a partir desse vídeo que você vai compreender o seu verdadeiro papel dentro da comunidade quando se trata de fortalecer o conselho escolar. Ok? Então, primeiro nós vamos assistir esse vídeo, aí depois você começa a adquirir os e-books, e os e-books vão esclarecendo um pouco mais e deixando você cada vez mais capaz de estar numa plenária e conseguir discutir à altura, ok? Sem ser intimidados por representantes dos mandatários, que são os interventores escolares. Como nós reconhecemos os interventores escolares? Simples. É quando ele levanta a bandeira do executivo dentro da plenária, dizendo que tudo que o executivo faz está correto, sim, porque eles sabem o que eles estão fazendo, eles têm boa intenção e por aí vai, né? E muitas das vezes basta isso para inibir a fala de qualquer um dos presentes. Então, é por aí que nós vamos iniciar, porque esse vídeo agora, ele vai dizer como que nós, aqui em Garopaba, nosso conselho escolar, conseguiu travar, brecar, né, uma atividade aparentemente impossível de ser paralisada, né? Então, é um marco histórico para o nosso conselho, e depois desta conquista, depois deste êxito, vários outros nós temos alcançado a partir de um princípio muito simples, que é o que eu vou dizer para vocês agora. Então, vamos lá. Pessoal, muito simples mesmo. Primeira coisa, surgiu um problema, né? Surgiu um problema, às vezes de grande porte, coisa envolvendo em torno de 2 milhões, 1.800.000, cifras grandes assim, de projetos que são impostos às escolas. Obviamente, o dono do projeto, o empresário, está ganhando esse dinheiro, obviamente, a prefeitura, os políticos, etc., estão tirando também alguma vantagem disso daí. Vantagem política, né? Não estou falando nada de corrupção, não estou falando nada disso, estou falando vantagens políticas, aquelas vantagens políticas que vai acarretar em moeda política, em votos, né? Em autoridades, né? Que os políticos podem desenvolver a partir de projetos, quando eles realmente são viáveis. Então, estamos falando disso. Não estou falando de corrupção, que não cabe a mim investigar e não tenho nem competência para falar sobre isto. Mas, em relação à educação e conselho escolar, são 8 anos de experiência, de estudo, de prática, de luta. Então, disso eu posso falar. Então, vejam bem, muito simples. Aí na sua cidade, você pegou, viu aí pelo YouTube, pelo Instagram, alguma coisa falando aí de professor Celso, conselho escolar, você clicou e você chegou até aqui. Chegou até aqui. E você nem é conselheiro. Pode ser um conselheiro também, uma conselheira. Mas se você nem é conselheiro, não tem problema. Você tem vez e voz, porque você faz parte da comunidade. E é exatamente essa simples verdade que você vai terminar de assistir esse vídeo, você vai terminar convencido do quanto é importante a sua presença na plenária de um conselho. Ok? Então vamos lá. Aconteceu, isso é real, né? Garopaba, lá, um dia, de repente, chega dentro da escola um projeto que ninguém da escola deu pitaco,
Ninguém da escola parou para refletir se aquilo era pedagógico, se não era, etc, etc. E até onde ficamos sabendo, nem mesmo lá o Conselho Municipal de Educação também. Ou seja, o próprio Conselho Municipal de Educação, ao saber do teor, disse que não deveria fazer. Mas, pasmem, o Executivo fez assim mesmo. Eu cheguei a ouvir na reunião do Conselho Municipal de Educação representantes, né, de algumas entidades que fazem parte do Conselho dizer, olhem só, dizer assim, se ficar comprovado que o Executivo desdenhou uma ação deliberativa do Conselho Municipal de Educação em retiro do corpo de conselheiros. Eu ouvi isto, mas o tempo foi passando, ficou comprovado que de fato o Executivo ignorou a deliberação do Conselho e pessoas que pronunciaram-se desta maneira estão no Conselho até hoje. Aí a gente começa a ver como a coisa se torna complexa. Quando as pessoas, por alguns conflitos de interesse, passam por cima daquilo que, a princípio, elas entendem como algo não ético e não moral. Então, é disso que a gente está falando, ok? Bom, chegou então numa escola, chegou na sua escola. O que eu estou falando é o que aconteceu na minha, ok? E hoje eu volto a dizer, eu não sou mais presidente do conselho, nem sequer sou conselheiro. Mas esse é o lado importante. Nunca fui tão atuante quanto tenho sido hoje. Por quê? Porque a plenária é aberta ao público. E a plenária te dá vez e voz. Então você pode falar. Não precisa você ser conselheiro. Claro, você sendo conselheiro, você tem o direito ao voto. Isso é muito importante. Isso ajuda? Ajuda. Precisa ter sempre um revezamento, porque precisa ter pessoas que estejam trabalhando na parte administrativa, do conselho, burocrática, etc. É importante, sim, a gente dar um pouquinho do nosso tempo. Eu dei 8 anos. E com mais outros que eu estou fora do corpo de conselheiro, mas que estou também atuando. Ok? Então vejam só. Quando ocorre um problema parecido com esse, que o projeto cai de paraquedas na sua escola, é simples demais. Solicita-se, quando já o próprio presidente, ele mesmo já percebe aquilo, já põe na pauta, mas caso ele não perceba, ou a presidente não perceba, então simplesmente sugere-se a pauta para discutir o tema. Pronto, começou ali. Surgiu na pauta, chegou na hora da plenária, todos os presentes vão poder opinar. Todos os presentes vão poder refletir, fazer suas colocações, só que tem um problema. Todos os presentes, principalmente aqueles que estão recém começando, né, nesse processo de trabalhar para a comunidade, essas pessoas se sentem um pouco intimidadas, receosas, porque os interventores presentes nessas reuniões, os interventores são aquelas pessoas que estão ali para defender o executivo, para dizer que o executivo é bonzinho, para dizer que o executivo sabe o que está fazendo, para dizer que o professor é isso, que o professor é aquilo, que não sei o quê. Pessoal, 99% das reuniões de conselho, quando aquele interventor, aquele representante do mandatário tem essa fala, praticamente inibe todo o conselho. As pessoas ficam com medo, ficam com receio de continuar se colocando. Então, isso é a primeira coisa que tem que ser vencida, não é? Todos ali têm autoridade igual. Não é diretor da escola, coordenação,
nem mesmo o presidente ou a presidente do conselho tem mais autoridade do que a pessoa que está ali expressando a sua opinião. Presidente, né? A presidência cabe a ela ser moderada e vigiar para que os frutos venham, não é? Sem permitir que aqueles interventores presentes nas reuniões, né, só eles tenham voz. Então é para isso que tem que ter uma presidência, perfeita. Não precisa tomar partido, basta ser justa, né? E aí pronto. Feito isso, eu sou lá um conselheiro, estou ali e fiquei sabendo dessa situação e eu tenho algo a contribuir, porque eu já li, já vi em algum lugar algo acontecer assim, tal. Tenho percebido lá na minha casa que o meu filho, a minha filha está apresentando esse problema por causa disso. Não interessa. Tudo aquilo que eu entender que é importante, eu tenho condições de poder colocar e isto ser acatado. Simples, não preciso dizer mais nada. Só que tem um detalhe final, depois de acontecer toda essa discussão, e que praticamente o voto já pode agora acontecer, né? Então as pessoas agora, depois de ouvir todas as partes, se não houver conflito de interesse é aquele vício nas decisões, seja de pesquisa científica, seja num tribunal de julgamento lá na justiça, seja na plenária de um conselho, quando tem conflito de interesse, há que se ter cuidado. Porque todos os argumentos apontam para cá, mas como a pessoa que é conselheira e que vai votar tem conflito de interesse, tem medo de perder vantagem junto ao governo, ela vota totalmente contrário àquilo que o bom senso explicou e demonstrou durante a plenária. Se não houver esse conflito de interesse, maravilha, vamos em frente. Não houve conflito de interesse, maravilha, foi feita a votação. Nunca o conselho deve esquecer de, o mais rápido possível, providenciar a ata. A ata que traduz, né, que relata toda a discussão que houve, incluindo a votação, né, quantos a favor, quantos contras, as falas de cada um, etc, etc. Por quê? Porque a ata, pessoal, pasmem, é o golpe número 1 que o executivo vai tentar, né, desfechar em cima do conselho. Primeira coisa que a Secretaria de Educação vai pedir, depois que o presidente elaborar o ofício com a deliberação dizendo, por exemplo, a partir da próxima semana, esta instituição não deve mais frequentar a nossa escola. Decisão tomada em plenária. Temos que informar a Secretaria de Educação e temos que informar a empresa. E temos que ter autoestima para fazer isso. Uma vez feito isso, o executivo, em 99% dos casos, ele vai perguntar: cadê a ata dessa reunião? Para desdenhar, né? Para dizer assim, nem ata vocês têm, isso aí não tem validade nenhuma. E o pior, eles terão razão. Então, um conselho forte, saudável, inteligente, primeira coisa que tem que providenciar é a ata daquilo que foi deliberado. Feita a deliberação, próximo à reunião, a ata já tem que estar pronta, todos assinam, e aquilo que foi decidido tem peso a partir dali. Mas, professor, lá na minha cidade aconteceu que fizemos a ata e tudo, e mesmo assim o executivo ignorou, e a empresa continua lá dentro da nossa escola fazendo aquilo que eles acham que tem que fazer. Simples. Com essa ata, basta ir ao parceiro. Parceiro porque tem uma relação entre as
atividades, as atribuições. Basta o presidente fazer o ofício e seguir com a denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público, cumprindo seu papel adequadamente, também sem conflito de interesse, ele vai orientar o Executivo, vai dar o prazo e o Executivo vai acatar. Resolvido. É um case para outros e outros e outros eventos. A partir do momento que o Conselho Escolar ou o Conselho Municipal de Educação for capaz de chegar a este ponto, terá êxito dali para frente. Esse é o nosso segredo, né? Agora, vamos supor que há conflito de interesse, que a presidência, uma vez que o Executivo falou que não ia cumprir, coisa e tal, aí ele vai fingindo, a pessoa vai fingindo que nada aconteceu e que é assim mesmo, e aí vai indo, daqui a pouco passa uma semana, 2 semanas, um mês e nada mudou. Pois ainda temos um trunfo. Aí sim, agora é você. Você que está me ouvindo aí. Assim como eu, quando também estou envolvido na situação. Qualquer um de nós, cidadãos, pode chegar, se perceber que o próprio conselho tem vício, ou seja, há conflito de interesse, qualquer um dos presentes, de preferência, pode chegar lá, fazer o relato, enviar para o Ministério Público. E certamente terá o mesmo peso caso a presidência do Conselho tenha enviado para o Ministério Público. Então, feito isto, aí sim, este Conselho vai ser também informado, né? O Executivo vai ser informado, vão ser orientados, os prazos serão dados e serão cumpridos. Pronto. Nesta situação, o Conselho passa a ter respeito. E é a partir daí que a sua escola vai começar o salto qualitativo. Porque a partir do momento que este Conselho passou a ser respeitado, pronto, ele já está em condições de atuar. E aí nós vamos perceber que a Secretaria de Educação, em alguns casos, demora um pouquinho mais para entender. E aí eles continuam desdenhando o conselho escolar. O presidente ou a presidente manda um ofício para a secretaria não responde ao presidente do conselho ou à presidente do conselho. A secretaria responde ao seu interventor. Ela manda todas as informações, como quem diz assim, ignorando que o Conselho Escolar é o órgão máximo, como prevê a gestão democrática e a legislação. Pasmem, mas 90% dos municípios brasileiros agem exatamente assim. E é por isso que eu estou iniciando essa campanha para que o Brasil inteiro, no Brasil inteiro, nossos conselhos escolares acordem, né? Acordem e comecem a atuar como realmente deve atuar. Porque se nós não atuarmos devidamente, nós estaremos contribuindo para a baixa aprendizagem das nossas crianças. Porque se o conselho que tem força não usa, então o executivo vai fazer sempre da maneira que quer e, infelizmente, a maneira como o executivo quer e como os empresários querem não é a maneira que condiz com o aumento da qualidade da nossa educação. Porque quanto mais baixa for a aprendizagem dos nossos alunos, mais poder de ação eles têm. É isso que a gente precisa resolver. Ok? Então, vou encerrar por aqui. Clica aí, adquira lá nosso escolhe dos 7, escolhe um. Eu diria, escolha o último. O último ele sintetiza muita coisa. Quem lê o 7º e-book, que fala sobre o problema da baixa aprendizagem, a quem isso interessa, ali existem denúncias claras, explícitas, para que Ministério Público, Secretaria de Educação e toda a nossa comunidade
compreenda o que realmente está acontecendo dentro da educação. As universidades, pasmem, pasmem, as poucas pesquisas que nós temos em relação à educação, feita pelas nossas universidades, todas elas são viciadas. Todas elas são viciadas. Então, eu espero que pessoas, representantes de universidades, das pesquisas que estão fazendo por aí, clica aí também, adquira lá o e-book, faça contato com o professor Celso, procure se esclarecer. Aí nós vamos começar a ter pesquisas reais, cientificamente falando, dentro do Brasil. E aí sim, nós aos poucos vamos começar a recuperar tudo aquilo que a gente já deveria ter avançado e não avançamos. Ok? Então clica aí, escolha um, adquire um, depois vai adquirindo outro e vocês vão ver que logo, logo nós vamos ter uma comunidade e um conselho tão forte o suficiente para a gente ver a olhos vistos a educação brasileira finalmente ocupar o lugar merecido. Ok? Um grande abraço a todos.